Pessoal, então de volta aqui com o nosso curso. Agora nós vamos dar uma aprofundada um pouco na matéria, em todos esses conceitos novos que nós estamos vendo até aqui. E nós já vimos até agora vários nomes, talvez diferentes, que não é comum para vocês no dia a dia. Então é bom agora dar uma reforçada, né? Das últimas aulas nós vimos sobre esse desenho aqui, onde nós temos uma força, uma consequência, ou seja, um efeito dessa força, e uma oposição a esse efeito. Então nós já vimos aqui até agora conceitos como tensão elétrica ou diferença de potencial. Nós já vimos aqui conceitos como corrente elétrica e já vimos conceitos como a resistência elétrica. Todos eles têm esses nomes, eles também têm letras que identificam eles e também tem símbolos que identificam, que podem ser símbolos ou letras que identificam as suas unidades de medida, suas grandezas. Como já foi falado, se eu quero ir na feira comprar feijão, eu peço por quilo. Se eu quero comprar leite, eu peço por litro. Se eu estou falando de tensão elétrica ou diferença de potencial, as minhas medidas são em volt. Algumas vezes essas letras são importantes por quê? Porque elas são usadas em fórmulas. Nós vamos falar justamente nesse vídeo agora da lei de Ohm. Então é importante saber essas letras. Por exemplo, uma das que mais varia é a tensão elétrica. Ela pode aparecer como a letra E, pode aparecer como a letra V, que é do próprio elemento da grandeza volt, ou pode aparecer ainda como a letra U. Então depende muito do que você está lendo, nas fórmulas vai aparecer desse jeito. Isso pode até confundir um pouco. Já a corrente elétrica, normalmente ela aparece de duas maneiras. Ou é a letra I, ou é a letra A do próprio ampere, né, que é a unidade de medida dela. E a resistência elétrica, normalmente ela vai aparecer como letra R, dificilmente vai aparecer de um outro jeito. Então é bom vocês terem noção disso, porque nós vamos ser apresentados agora a fórmula, onde nós aprendemos a analisar isso aqui, para a gente não ter surpresas. Que surpresas seriam essas? Por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui dois componentes muito comuns no nosso curso de eletrônica e robótica com Arduino, que são o LED, emissor de luz, e o resistor. O resistor, se vocês já não desconfiaram, né? Ele é uma pecinha baseada em resistência elétrica. A gente sempre quer evitar a resistência elétrica nos circuitos, né? A gente não quer essa oposição, ela atrapalha um pouco, mas algumas vezes ela é necessária. Por exemplo, o LED. O LED, quando você liga ele num circuito elétrico, ele pode se comportar como um curto-circuito. A resistência dele é tão baixa depois que ele está ligado, que é como se ele pegasse e ligasse o positivo e o negativo da fonte sem ter nada no meio, apenas o fio. Isso pode gerar uma corrente elétrica tão alta que pode danificar o próprio LED ou a porta do Arduino, ali o terminal onde ele é ligado. Então é bom evitar isso, né? Nesses casos e em muitos outros parecidos, o que nós usamos para limitar a corrente elétrica e evitar o curto-circuito depois que o LED acende, por exemplo, ou depois que o motorzinho ele é ligado, é o resistor. O resistor ele é um limitador de corrente, nesse caso a gente quer que limite. O resistor ele é uma peça eletrônica, pessoal, que ele vem em diversos tamanhos, ou seja, tamanhos e valores de resistência. Ele pode ser bem fraquinho, por exemplo, na casa das dezenas de ohms, ou ele pode ser na casa dos milhões de ohms. Tá, e como é que eu sei trabalhar com isso? Olha, nesses resistores menorzinhos aqui não tem outro jeito. Você tem que praticamente usar uma tabela, porque ele é com código de cores. Aqui provavelmente não vai ter como vocês enxergarem, mas ele está aqui como vermelho, vermelho, marrom e dourado. O que significa isso? Lendo de cá para cá, é 220, 220, e o dourado significa que é 5% para mais ou para menos. Até você decorar esse tipo de informação, às vezes é melhor usar uma tabela. Até vou mostrar para vocês aqui, ó, uma coisa que é muito útil e chegou para nós aqui no nosso curso e estamos usando, o gráficozinho interativo, né, do Instituto Digital, do ArtMaker, ou Artmaker. Eu recomendo, eu vou deixar até o link aqui, eu fiz um unboxing do pacote quando chegou. E esse disco aqui, pessoal, ele é bem interessante, ó. Você pega as cores, se você não tem a tabela, né, você pega as cores do seu resistor, no caso aqui é vermelho, vermelho e marrom, né. Eu coincidi essas cores e eu sei o valor do meu resistor, 220 e o que? Ohms. Ah, mas se ele tivesse um vermelho também? Então, 3 vermelhos, 2.200 ohms.
Ah, mas se ele tiver um laranja, aqui não sei se aparece direito, mas é laranja. Esse K significa 1000, então é 22.000 ohms. Aqui, 220.000. Aqui já é 2.200.000. Então é uns números assim bem grandes. Existem outros modelos e formatos que eu posso apresentar para vocês. Um deles é de uma extinta escola aqui do Rio Grande do Sul, que ela vendia cursos à distância, apostilados, né, inclusive com kits. Num desses cursos que eu comprei alguns anos atrás, só porque eu queria a pastinha, é uma pastinha que eu tenho até hoje, uma hora eu mostro para vocês, que é muito legal. Eu comprei e veio junto a esse card aqui, que basicamente é parecido com o anterior, você encaixa aqui, e as cores que vão passando na janelinha são os valores que eu quero ler. E aí é importante chegar nesse momento que é o seguinte, ó, existem resistores com muito mais do que 3 cores, né? Tem uns que tem 5, 6 cores, que eles aumentam, conforme o número de cores, é a precisão dos valores desse resistor. Isso não vem ao caso agora, pessoal, mas é para vocês saberem que às vezes o resistor ele pode ter mais casas decimais de dígitos, né? E isso aqui era bem útil. Só que esse tipo de coisa, às vezes, é difícil de você ter acesso de modo fácil, né? Nesse caso aqui, esse aqui não vem mais, tá? Então vai ficar guardado como relíquia, como lembrança. Esse aqui você compra lá no Instituto Digital Arduino, né, na lojinha, junto com um kitzinho, que vem várias coisas interessantes, né, já mostrei. Quem tiver interesse dá uma olhada no unboxing. E existem outros que você encontra por aí. Mas o mais rápido mesmo para ti é encontrar uma tabela colorida ali no Google e mandar baixar e imprimir. Isso aí é um adendo para vocês saberem trabalhar com o resistor, né? Mas até agora eu não disse para vocês como é que eu sei qual resistor certo eu usar no LED para que ele acenda com o maior brilho possível, mas que ele também não queime. Então eu preciso achar um valor ideal. Para mim achar o valor ideal de resistor, por exemplo, eu preciso saber quanto o máximo de corrente eu posso colocar aqui, qual é a tensão e tudo mais. Só que ao saber esses valores também não me adianta nada se eu não souber uma fórmula matemática, uma equação que me ajude a identificar esses valores. Uma coisa eu posso adiantar para vocês aqui antes de dar seguimento. Se eu tiver no mínimo 2 desses valores, eu encontro o terceiro. Tá? E eu vou mostrar para vocês isso agora mesmo. E aproveitando, se ainda não deixou o like aí no vídeo, pessoal, que está bem bacana hoje, já deixa aí para prestigiar o nosso trabalho. A lei de Ohm, ela tem uma fórmula que uma melhor maneira de decorar ela, a maneira mais fácil, é eu desenhar tipo um triângulo que nem esse aqui. Ó. E você vai fazer o seguinte, se eu quero saber a tensão e eu sei a resistência e a corrente, eu multiplico R vezes I. Se eu quero saber a resistência e eu tenho a tensão e a corrente, eu divido V por I. Vê aqui o sinal de divisão. Se eu não sei a corrente, mas eu sei a resistência, eu divido tensão por resistência. Então assim fica fácil decorar quem é dividindo e quem é multiplicando. Então na verdade ou é V dividido por I, ou é V dividido por R, ou é R vezes I. E essa fórmula ela deu origem a vários outros desdobramentos interessantes, tá? Um deles é o que me permite, por exemplo, descobrir a potência elétrica de um circuito, que é um assunto que nós já falamos por cima aqui no canal, nessa sequência de vídeos que estamos produzindo. E para deixar assim resumido um pouco para vocês, os desdobramentos dessas fórmulas, você vai encontrar facilmente no Google. Esse aqui é um materialzinho que também veio do Instituto Digital, quando compramos nossos kitzinhos lá. Você vai encontrar facilmente no Google esse tipo de gráfico e tabela. Olha só. Tem vários desdobramentos da fórmula. Um deles é o que eu falei para vocês. Por exemplo, se eu quero encontrar a tensão, eu posso multiplicar R por I. Mas se eu tenho a potência e a corrente, eu posso também dividir a potência pela corrente. Ou eu posso fazer a raiz quadrada da potência vezes a resistência. Então é bem interessante. Se você procurar assim, ó, lei de Ohm, tabela de fórmulas no Google, você vai encontrar tabelas muito parecidas. Eu acho muito importante que você nessa fase, principalmente de aprendizado, e também para consultas futuras, você baixar esse tipo de gráfico e tabela, tá? Salvar e ter ele sempre à mão no teu caderninho. Então essa fica mais uma dica para vocês. Se você quiser saber a resistência que eu preciso para ligar esse LED, eu preciso saber algumas informações importantes. Primeiro, qual é a tensão que vai alimentar o meu LED? A gente sabe que no Arduino a tensão de alimentação é 5 volts.
E qual é a corrente máxima que tem na porta do meu Arduino? São informações que eu posso descobrir lendo informações da placa, tá? A porta, cada pino do Arduino ali digital, que geralmente é onde a gente liga os LEDs, ela suporta no máximo 20 miliamperes. Isso é nada mais, nada menos do que 0,02 amperes. Então é um número bem pequeno. Então eu quero encontrar a resistência ideal ou mais ou menos próxima, não precisa ser exata, tá? Para me ligar entre a porta do Arduino e o LED, no caso. Então, por tentativa e erro, a gente vai... Tem LEDs que suportam correntes maiores ou não, mas aqui a gente está preocupado com a corrente que sai da porta do Arduino, tá? Se o LED se aguentar meio ampere, não importa, porque se eu puxar meio ampere da porta do Arduino, lá do pininho, eu posso queimar o Arduino. Então eu quero limitar a corrente na porta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a continha, que nada mais é do que o seguinte. Quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir R. Então eu tenho que dividir V por I. V por I. Isso vai ser igual à minha resistência. Qual é o valor de V que eu tenho? 5 volts. Qual é o valor de corrente máxima que eu quero na porta? 0,02 amperes. É assim mesmo que você vai colocar na calculadora. E o resultado disso, dessa conta, no caso, dividido 5 por 0,02, 250 o quê? Ohms. Então esse é o valor de resistor. No caso aqui, esse resistor é 220 ohms, eu posso usar 220, 280, 300 ohms, que está tranquilo, tá? Eu consigo garantir assim, tem uma tolerânciazinha nessa corrente, tá? Que a gente pode usar. O melhor mesmo é usar sempre um pouquinho maior, talvez 280. 250 eu dificilmente vou achar, não é um valor comercial para algumas linhas de resistores. Tranquilo? Então eu acho que com esse exemplo aqui vocês conseguirem entender por que é útil e importante saber essa fórmula e saber esses conceitos. Façam de tudo mesmo para entender a relação entre esses três carinhas aqui. Ó. Não tem como você avançar na prática, tanto na área da eletricidade como na área da eletrônica, da programação com o Arduino, da robótica, se você não entender o que você está fazendo. Você vai acabar tendo muitas dores de cabeça no futuro por não saber trabalhar com as dosagens certas dessas variáveis. E também potência elétrica, tá? Isso aqui é muito importante, principalmente quando você está trabalhando com geradores, com baterias, com os teus circuitos, você tem que tomar bastante cuidado. Tem muitos motores ou carrinhos que ficam inviáveis por causa justamente do peso das baterias, que a potência é tão grande que você precisaria de muitas baterias e isso geraria muito peso, atrapalhando o teu carrinho ou o teu circuito. Então é interessante saber essas coisas e aqui vocês entendem por que isso é necessário. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, dessa videoaula. Deixa o like aí. Se não é inscrito no canal e caiu de paraquedas aqui, essa videoaula faz parte do curso de Introdução à Robótica com Arduino. Um curso presencial, mas também online que nós temos aqui. Se inscreve no canal aí, participa, dá teus comentários, deixa tuas dúvidas aqui. E qualquer link importante sempre fica também aqui nas descrições do vídeo. Perfeito? Inclusive de onde nós compramos esses materiais aqui, que vê esses encartes tão legais para a gente usar no nosso dia a dia. E até a próxima videoaula de eletrônica.